Hoje nós vamos falar sobre as vitaminas e os sais minerais. Sempre que a gente fala de vitaminas e sais minerais, nós temos que pensar como moléculas que auxiliam as reações químicas. Dentro dessas moléculas que auxiliam as reações químicas, nós dividimos em duas: coenzimas e os cofatores. Coenzimas são moléculas orgânicas que auxiliam as reações químicas. Já os cofatores são moléculas inorgânicas que auxiliam as reações químicas. Se a gente está falando de moléculas orgânicas, nós estamos falando de vitaminas. Se nós estamos falando de moléculas inorgânicas, aqui nós estamos falando de sais minerais. Bom, dentro das vitaminas, nós temos algumas propriedades delas. Então, a gente vai dar uma ênfase agora primeiro às vitaminas, ou seja, as coenzimas. Lembrando que coenzima é molécula orgânica que auxilia a reação química e uma delas é a vitamina. Bom, as vitaminas, eles são chamados de alimentos reguladores, ou seja, regulam reações metabólicas. Eles também são micronutrientes, ou seja, eles são necessários em pequenas quantidades no nosso corpo e eles são classificados como essenciais. Lembrando que todo alimento que é essencial, ele é essencial na alimentação. Isso significa que o corpo não produz. Certo? Bom, partindo dessa classificação, a gente pode pensar o seguinte: a vitamina D, o meu corpo produz. Não. No nosso corpo, a gente vai ter a provitamina D que vai ser ativada com a ação dos raios ultravioletas através da pele sem formar a vitamina D. Ah, Jace, mas eu já vi que vitamina K também o nosso corpo produz. Vitamina K, ela é produzida pela microbiota intestinal, ou seja, pelas bactérias do intestino, e não pelas células do nosso próprio corpo. Então, quais são as vitaminas que são produzidas pela microbiota? Nós temos a vitamina B9, a vitamina B12, a vitamina H e vitamina K, que é a nossa principal aí da microbiota. Além disso, a gente pode falar que as vitaminas, elas também têm um papel muito importante quando a gente fala da sua ação antioxidante. O que é uma ação antioxidante? Ela vai roubar os elétrons das outras moléculas, certo? Então, para oxidar, uma tem que reduzir. Então, as vitaminas, elas têm ação antioxidante. Quais são as vitaminas antioxidantes? Todas, menos a vitamina D e a vitamina K. Então, a vitamina A, a vitamina do complexo B, a vitamina C, a vitamina P e a vitamina E são vitaminas que são antioxidantes. Não são antioxidantes vitamina D e vitamina K, correto? Bom, dentro dessa classificação, nós temos ainda que as vitaminas, elas são divididas em dois grupos: as vitaminas lipossolúvel e a vitamina que é hidrossolúvel. Certo? Então, nós temos essas duas classificações aí: as vitaminas lipossolúveis e as vitaminas hidrossolúveis. Lipossolúveis, como o próprio nome diz, solúvel em lipídio. E as vitaminas hidrossolúveis, solúvel em água. Certo? Bom, as vitaminas que são hidrossolúveis, quais são? São as vitaminas do complexo B e
vitamina C. A gente fala também que a gente tem a vitamina C e vitamina P como hidrossolúveis. Agora, as lipossolúveis são quais? A famosa ADEK. A-D-E-I-K. Sempre que a gente for pensar em fonte, existe um jeito fácil da gente lembrar. Lipossolúvel vai ser aquilo tudo que tiver relacionado a uma fonte oleosa ou, na verdade, ou gordurosa. Então, se a gente for pensar em castanha, castanha vai ser fonte de vitamina lipossolúvel. Agora, se a gente for pensar em vitaminas hidrossolúveis, a gente lembra de coisas que são consideradas aquosas. Então, por exemplo, frutas geralmente são fontes de vitamina C, certo? Frutas, verduras também são fontes de vitamina C, não, de vitaminas hidrossolúveis, né? E a nossa clássica aí é a vitamina C. Bom, então nós temos essa classificação geral. O que a gente precisa saber agora? Agora nós precisamos saber os nomes das vitaminas. Isso é muito importante pra gente. Então é importante que você anote aí. Vamos lá, juntos. Nós temos vitamina do complexo B. Então, vitaminas do complexo B. Dentro das vitaminas do complexo B, nós temos vitamina B1. Qual que é o nome da vitamina B1? Vitamina chamada de tiamina ou aneurina. Vitamina B2, chamada de riboflavina. Vitamina B3, que é a nicotinamina ou niacinamina. B5, nós temos aí o ácido pantotênico. Vitamina B6, temos a piridoxina. Vitamina B7, que é a mesma coisa que vitamina B8, que é a mesma coisa de vitamina, que a gente chama de vitamina H, ela recebe o nome de biotina. Vitamina B9, ácido fólico. E a nossa clássica aí, vitamina B12, que é a cianocobalamina. Esses são os nomes das vitaminas do complexo B. Depois nós temos a vitamina C, que é chamada de ácido ascórbico. Nós temos a vitamina P, que é um bioflavonoide, ou citrina. Temos a vitamina A, que é o retinol, ou também chamado de axerofitol. Temos a vitamina E, que é tocoferol, e temos a vitamina K, que é a filoquinona, certo? Então, esses são os nomes das vitaminas. Isso é muito importante que vocês façam essa classificação. Por quê? Muitos vestibulares, eles vêm cobrando os nomes das vitaminas e não só a sua abreviação, certo? Bom, precisamos falar de cada uma dessas vitaminas. Quando a gente fala das vitaminas do complexo B,
nós temos que pensar que essas vitaminas estão relacionadas ao metabolismo energético, que essas vitaminas, elas estão relacionadas ao sistema nervoso central energético e ao sistema nervoso central. Quando falta energia no sistema nervoso central, nós temos um quadro clínico chamado de neurite. Se eu tenho falta de energia no sistema nervoso central, a gente vai ter demência, fraqueza muscular e falta de coordenação motora, certo? Além do sistema nervoso central, a gente tem um outro local, né, que falta energia, que é na camada córnea da pele, que é a camada mais externa da pele. Nessa camada córnea da pele, ou seja, nessa camada mais externa da pele, quando falta energia, nós temos um quadro de dermatite. Então, na falta de vitamina B12, de maneira geral, nós temos dois tipos de problema, que é a neurite e a dermatite. A vitamina B1, que é chamada de tiamina, a gente vai ter o papel dela muito importante na etapa preparatória do ciclo de Krebs. Se a gente for lembrar a etapa preparatória do ciclo de Krebs, a gente vai fazer uma conversão do piruvato a acetil-CoA. Quem faz essa reação é um complexo enzimático chamado de piruvato desidrogenase. E para que esse complexo funcione, eu preciso de vitamina B1, certo? A falta de vitamina B1 vai causar um problema geral no corpo. Esse problema geral no corpo é chamado de polineurite. O nome comum disso é beriberi. Certo? Bom, essa doença ela é muito comum, né? Já foi muito comum no Japão. Por quê? Porque o Japão não comia o arroz com casca, né? Não comia esses cereais, era o arroz branco. E isso fazia com que tivesse falta de vitamina B1, o que levou aí ao quadro dessa doença beriberi, que significa polineurite, ou seja, um problema geral no sistema nervoso do indivíduo, conforme a gente viu aqui, correto? Bom, depois nós temos a vitamina B2. A vitamina B2, que é chamada de riboflavina, ela é muito importante para a formação de uma molécula chamada de FAD. Esse FAD, ele é um carreador de elétrons. É um carreador de elétrons do ciclo de Krebs também. Então, ele vai participar do metabolismo energético. Essa riboflavina ou vitamina B12, ela, na sua carência, ela vai causar um quadro clássico de dermatite e estomatite. Quem já teve estomatite sabe que são aquelas feridas, né, que a gente tem geralmente ao redor da boca, né? Deixa eu só colocar isso aqui para cima para ficar mais fácil de vocês organizarem aí. Bom, seguindo aí na vitamina B3, que é chamada de niacinamina ou nicotinamina, essa vitamina B3, ela vai ter um papel muito importante. Essa vitamina B3, eu esqueci de colocar aqui para vocês, ela é chamada também de vitamina PP, certo? Ela vai causar neurite, dermatite e diarreia. Então, vai causar aí neurite, dermatite, dermatite e diarreia. Essa doença, ela é popularmente conhecida como pelagra, certo? Então, na carência de vitamina B3, ou também chamado de vitamina PP, nós temos aí o pelagra. A vitamina B5, que é o ácido pantotênico, ele vai formar a famosa coenzima
A. Ou seja, essa coenzima A aqui, ó, que participa na conversão do piruvato a acetil-CoA. Ou seja, nessa parte inicial aqui, na primeira reação da preparação do ciclo de Krebs, nós temos a vitamina B1 funcionando e além da vitamina B1, nós temos também a vitamina B5. Depois nós temos a vitamina B6, que é chamada de piridoxina. Essa piridoxina vai atuar. Então, ela vai atuar na conversão de proteínas em aminoácidos. Uma coisa importante, na falta de energia, nós vamos ter a utilização de proteína como fonte energética. Quem participa dessa reação, né, para a gente converter essas proteínas em aminoácidos, é a piridoxina, que é a vitamina B6. Sem essa vitamina, a gente não consegue fazer essa conversão, certo? Essa conversão de proteínas em aminoácidos a gente chama de transaminação. Correto? Alguma dúvida até aqui? Qualquer coisa, vocês dêem uma paradinha, volta e vai anotando devagar. Vitamina B7, B8 ou H, que é chamado de biotina. Essa biotina ela vai atuar mais uma vez na respiração celular, como todas as vitaminas do complexo B, e a carência de biotina vai causar a dermatite seborreica, que quando um quadro mais grave vai causar alopécia. Certo? Essa alopécia, então, ela vai ter um papel no couro cabeludo, onde a pessoa vai perder parte ali daquele couro cabeludo, certo? Nós temos depois a vitamina B9, ou ácido fólico. Aqui a gente precisa lembrar que é a vitamina da grávida. Durante a gestação, toda grávida precisa, no seu pré-natal, utilizar o ácido fólico. Quando a gente tem essa utilização aí do ácido fólico, qual que é a importância dele? A vitamina B9 vai atuar na replicação do DNA. Se eu tenho uma carência de uma vitamina que não vai replicar o DNA e a mulher está gestante, a gente tem uma alta atividade celular, com certeza a gente vai ter problemas de malformação. Geralmente, os quadros mais comuns de carência de vitamina B9 durante a gestação, a gente tem a anencefalia, que é o bebê, quando ele não tem cérebro, ele só é vivo enquanto a mãe está gestando. A partir do momento que retira o bebê morre, né, que desliga ali do cordão umbilical. E nós temos também um quadro de espinha bífida, que é uma espinha repartida, né, com uma ramificação. Vitamina B12, nós temos aí o nosso quadro comum, clássico, que sempre está presente nos vestibulares, que é a anemia perniciosa, que é a clássica aí, carência de vitamina B12. Lembrando que a vitamina B12, ela é absorvida no nosso estômago, certo? Então, a gente faz a ingestão principalmente aí de carne vermelha, e nessa ingestão aí de carne vermelha, nós temos a absorção dessa vitamina B12 no estômago. Como que o estômago vai absorver essa vitamina B12? Ele vai absorver a vitamina B12 através de um fator chamado de FIA, que é o fator intrínseco anti-anêmico. Pessoas que têm gastrite, úlcera ou pacientes bariátricos, eles apresentam problema nessa FIA, nesse fator intrínseco antianêmico, e, consequentemente, uma carência de vitamina B12. Se eu tenho como fonte a carne vermelha, veganos, se não suplementarem, têm uma maior propensão a terem a anemia perniciosa, certo?
Vitamina C, a gente tem um importante papel dela como antioxidante. A vitamina C, a gente sempre ouve falar em comer feijoada e tomar um suco de laranja. Por quê? Porque a vitamina C vai pegar o ferro 3, que é um ferro que a gente não consegue assimilar, vai roubar esse elétron para ela, né? E vai transformar em ferro 2. Esse ferro 3 vai sendo transformado a ferro 2, ou seja, o antioxidante, a vitamina C, doa esse elétron para o ferro 3 e transforma esse elétron em ferro 3 em ferro 2, que é uma forma assimilável. Ele vai fazer com que a gente consiga assimilar esse ferro, diminuindo então a propensão de um outro tipo de anemia, que é a anemia falciforme. Nós temos também o papel da vitamina C na formação do colágeno, certo? A gente sempre ouve falar em utilizar colágeno utilizar a vitamina C para ajudar na formação do colágeno. Nós temos também o papel da vitamina C fortalecendo o sistema imunológico, ou seja, atuando como coenzimas do sistema imunológico. A carência de vitamina C causa uma doença chamada de escorbuto. Esse escorbuto, ele vai fazer com que a pessoa não produza colágeno. Se a pessoa não produz colágeno, ela vai ter ossos frágeis, ela vai ter os dentes frágeis, rompimento dos vasos, hemorragia, por isso aquela gengiva sangrando. Lembrando que essa é a doença comum aí das grandes navegações. Depois disso, nós temos a vitamina P, que é um bioflavonoide ou citrina. Se ela é citrina, a gente já vai ter como nome aí a formação, né? A gente vai ter como fonte as frutas cítricas, principalmente também uva e vinho. Esse bioflavonoide, ele é um importante antioxidante dos vasos sanguíneos. Por isso que a gente já ouviu falar que quando a gente toma uma tacinha de vinho por dia, faz bem. Por quê? Por ser rico em vitamina P, esse antioxidante, ele vai fazer o seguinte, ele vai doar os elétrons para os radicais livres que estão ali e a gente vai ter uma melhora da parede desses vasos sanguíneos. Além disso, né, o álcool em condição moderada, ele vai diminuir o colesterol LDL, que é o ruim, né? E ele vai aumentar o colesterol HDL, que é o bom. Mas o excesso, né, a gente considera que o excesso de álcool, ele faz o contrário. Ele aumenta a LDL e diminui a HDL. Por isso que a gente fala que o francês, né, ele vive num paradoxo. Por quê? O continente americano, né, principalmente os Estados Unidos, ele tem uma dieta basicamente pautada em fast food. Por que lá a gente tem tantas doenças cardiovasculares e na França a gente não tem? Uma das explicações é essa, porque uma tacinha de vinho durante o dia vai fazer com que diminua o colesterol ruim e aumente o colesterol bom, né? Então, apesar deles comerem muita massa, a gente compensa nisso aí. Bom, aqui estava escrito errado, né? Xerofitol. O corretor não me ajudou aqui. A vitamina A, ou xerofitol, ela é uma vitamina também lipossolúvel. E a gente vai ter como fonte aí o beta-caroteno, que a gente tem principalmente os vegetais alaranjados, leite e ovos. Ela vai ser um importante antioxidante da pele agora, certo? Ela vai também estimular o osteoblasto. Lembrando que o osteoblasto é a célula formadora do tecido ósseo. E ela vai estimular a formação da rodopsina. Ou rodopsina ou púrpura visual, que vai ter a capacidade
de captar a luz, certo? Bom, essa rodopsina ou púrpura visual, nós temos que lembrar o seguinte: dentro da nossa retina, então vou colocar aqui para vocês como observação. Dentro da nossa retina, nós temos 2 neurônios, que são cones e os bastonetes. Os cones, eles servem para detectar a cor. Lembra de C de cone, C de cor. Ou seja, a gente vê cor durante o dia. Os bastonetes, eles servem para determinar se está claro ou escuro. Ou seja, ele serve para identificar a noite. A carência de vitamina A vai fazer com que a gente não tenha a não formação dos bastonetes. Por isso que a gente chama a carência de vitamina A de cegueira noturna, certo? Além disso, a carência de vitamina A vai causar dermatite, xerodermia, que é a pele seca, xerostomia, que é a boca seca, má formação óssea e também a xeroftalmia, que é a córnea ressecada, certo? A gente utiliza como sinônimo de cegueira noturna, mas xeroftalmia é a córnea ressecada, tá? A vitamina D, esqueci de colocar aqui para vocês, né? A, D, E e K. Então, a vitamina D, vamos colocar aqui, vitamina D, que é chamada de colecalciferol. Ela é extremamente importante para várias reações do nosso corpo. Na verdade, nós ainda não sabemos exatamente o papel da vitamina D. Sempre que a gente fala de vitamina D, a gente vai estar falando de cálcio, de ossos, certo? Quando a gente tem a carência de vitamina D na infância, a gente tem um quadro de raquitismo. E quando a gente tem um quadro de carência de vitamina D na fase adulta, nós temos um quadro de osteomalácia, certo? Malácia. Tranquilo? Além disso, a gente tem hoje um início do estudo do papel da vitamina D no nosso sistema imunológico. Além disso, a gente fala que a vitamina D, quando ela é ativada, ela pode ser transformada num hormônio que vai absorver o cálcio do intestino e jogar na nossa corrente sanguínea. A vitamina E, que é o tocoferol, a gente vai ter aí um papel de antioxidante das gônadas. Lembrando que as gônadas, nós temos duas, né? Testículo e ovário, ou seja, a falta de vitamina E causa principalmente a infertilidade. Nas mulheres, a gente vai ter aí um problema no endométrio, que é a camada mais interna desse útero, fazendo que ele muitas vezes não consiga sustentar uma gestação e levando ao aborto, e nos homens vai causar a infertilidade em si mesmo. A vitamina K, que é a filoquinona, a vitamina K é importantíssima como um fator de coagulação, certo? Sem vitamina K, sem coagulação. Lembrando que vitamina K, ela é um dos fatores para a coagulação, mas não é um único fator de coagulação, certo? Nós temos outros problemas que vai causar hemorragia, como, por exemplo, mesmo, a gente pode destacar aí a própria dengue hemorrágica, né? Que também é causada aí, causa, né, um quadro de hemorragia. Então, de novo, dentro de vitaminas e sais minerais, hoje nós vamos falar basicamente das vitaminas. Nós temos alimentos que são reguladores, divididos em duas classes, lipossolúveis e hidrossolúveis. As vitaminas, vamos lá, do complexo B,
Essas vitaminas, elas são divididas em B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, que é a mesma que H, B9 e B12. Além disso, nós vamos para a vitamina C, P, A, D, E e K. Bom, façam um resumo sobre isso, tirem print da tela, estudem. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande beijo e até a próxima.